Graça e paz, irmãos. Graça e paz, meus irmãos, que estão nos acompanhando pela live. E vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Amém? Bem pequenininho, né? Só um versículo que diz o seguinte: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Deus, eu glorifico o teu nome, porque tu és santo, tu és poderoso. Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos quebrantando nesta noite, esteja nos levando até o Senhor. Que possamos aprender de ti, ó Pai, que nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, então, esse texto de Lucas, no capítulo 19, do 1 até o 10 ou 11, ele está dentro do contexto ali de Zaqueu, com o encontro com Jesus Cristo. E Zaqueu, na sua necessidade, na sua vontade de encontrar, de saber quem é Jesus Cristo. E Zaqueu queria conhecer Jesus Cristo, mas no andar do sermão nós vamos perceber quem é que encontrou quem é que sabia quem onde estava. Mas então traz esse tema muito forte que é Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Então Zaqueu encontrava aquela categoria ali, estava perdido, necessitava de salvação. E hoje, né, a gente vê, talvez muitos gostariam de estar, pelo menos na posição financeira, status de Zaqueu. Né, a estatura era baixa, mas era muito rico. E as pessoas acham que quando se encontra na vida é quando tem uma posição financeira muito boa, um status, né, de alguém, né, dentro da sociedade, um destaque que se encontrou na vida. E a gente vai encontrar que Zaqueu tinha tudo que a maioria expressiva das pessoas hoje tem, eu gostaria de ter, na verdade, mas ele estava perdido, completamente perdido, que ele tinha muita riqueza, mas não tinha o maior tesouro que nós temos, que é Jesus Cristo. Então, em Jesus, em diversas oportunidades, falou sobre aqueles que estavam perdidos, né? Contou a parábola lá da ovelha perdida, da moeda perdida, o filho perdido, o filho pródigo, tudo através de parábolas para deixar bem claro que ele veio para isso, a alegria de quando ele encontra um pecador, alguém que está perdido e ele salva. Ele falou assim: há mais alegria no céu, né? Muita alegria no céu quando um pecador que se arrepende, que é salvo. Então é essa alegria, é para isso que Jesus Cristo veio, para encontrar. Não veio só para buscar a pessoa, só quer fulano encontrar ele lá, não. Ele veio para encontrar, para resgatar, para salvar. Esse era o propósito de Jesus Cristo. Então a noção que nós temos, né, de algo perdido é alguma coisa, né, que pertence a alguém ou a algum lugar e que não está em poder do proprietário. Nós pertencemos a Deus, mas por algum motivo, por algum tempo, né, e o motivo é claro, né, é o pecado, quando o homem se afastou de Deus, nós não estávamos mais debaixo do domínio do nosso dono, do nosso proprietário. Talvez você vá soar assim um pouco estranho, mas somos propriedade de Deus. Se você não se auto-identifica como propriedade de Deus, aí você realmente está no lugar errado. Literalmente, aí você está perdido e mais do que perdido. Ou alguém, né, alguma coisa que está no lugar, que não está no lugar adequado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas você já foi a algum lugar que você está com aquela sensação, aqui não é meu lugar, literalmente, que não é para mim aqui? Né? Às vezes, hoje de manhã aqui, estavam os testemunhos, né? Das irmãs aí, mais tempo de igreja, né? Falar das suas fatídicas, né? Das suas indas e vindas, né? Que acontece com todo mundo. Mas quando eu comecei a vir para a igreja e logo nos processos lá todos, quando eu identifiquei realmente eu preciso de Jesus Cristo,
Fui ainda numa última festa, assim, como na intenção de festar como era. Não teve a mínima graça mais, errado. Na igreja católica, então, a última vez que eu fui outras vezes por outro motivo, mas quando eu fui para ir numa missa mesmo, falei, não, realmente não dá. Não, aqui não me cabe mais, né? Estou fora do meu lugar. Né? E é isso, né? Quando o pecado não constrange, ou quando a situação à sua volta não te constrange, aí você está mais perdido do que tudo. Né? E está literalmente está fora do seu lugar. Quando nós nos constrangemos. Mas quando não está, está lá, tranquilo, está onde acha que deve estar. E você não precisa se amoldar a este mundo para agradar seu ninguém, ser aceito em nenhum grupo. O que nós precisamos é ser aceito em Jesus Cristo, porque Ele já morreu no meu lugar. Eu quero estar, né? Às vezes a gente brinca com os jovens, brinca falando sério, né? Que é mais difícil, talvez dentro da sua formação, adolescente, jovens, que precisa se adequar aos coleguinhas da escola, né? No seu grupo lá, ali para fazer parte daquela turminha deles ali. Senão não é aceito, é difícil, a luta é intensa, é complicado. Mas veio muitos adultos também nessa briga. E eu tive que dar essa resposta. Né? A gente não gosta de usar o termo, mas acaba que a gente fala, né? Como me converti, né? Quando Jesus Cristo me converteu, né? Falando mais corretamente. Aí os colegas lá, vamos ali jogar uma sinuca, né? Vamos, tá. Eu falei, não vou não, só sou crente. Mas só não sei o quê. Eu falei, não vou não, vamos comigo para a igreja? Não, eu vou estar doido, não vou para a igreja de jeito nenhum. Eu falei, pois é, então também não vou mais para o boteco com vocês. Nós temos que ter essa postura. Precisamos agradar a Deus. Porque senão nós literalmente estamos perdidos. Porque às vezes nós esquecemos quem é que veio. O texto deixa aí claro, né? Porque o Filho do Homem veio buscar. O Filho do Homem, né? O próprio Jesus Cristo usava essa expressão. E às vezes nós não está muito claro para nós quem é que veio. E se veio, veio de algum lugar, né? Talvez Mateus, Marcos e Lucas, né, nos seus evangelhos, não relatam muito, não falam muito sobre a existência de Jesus Cristo antes do seu nascimento físico, nascido lá de Maria. Não relatam muito, mas João vai falar, né, quando o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e ele fala um pouco mais de onde Jesus Cristo veio. E lógico, toda a palavra de Deus vai dizer que ele veio de algum lugar. E nós já pregamos, já falamos aqui várias vezes, mas sempre é muito bom reforçar. Ele deixou o seu trono, a sua glória. Cantamos constantemente, quase todos os cultos nós cantamos aí que Jesus Cristo deixou o seu trono, a sua glória, para vir justamente cumprir o seu objetivo, a sua missão, que é buscar, salvar o pecador, aquele que estava perdido. Então é esse Jesus Cristo que veio. E aí, às vezes, né, costumeiramente, nós não pensamos sobre isso, né? Jesus Cristo me salve, tá? Mas é muito mais do que isso, né? Não foi simplesmente, só Jesus Cristo veio, mas Ele veio com este propósito, e Ele veio de fora deste mundo. Ainda que, né, já estudamos, né, os atributos de Deus, Ele é onisciente, é onipresente, está em todos os lugares, ainda que Ele ocupa tudo, mas Ele como pessoa, Ele veio de algum lugar. E é considerado, né, por todos os teólogos, todos os estudiosos, que o abrir mão de alguma coisa, né, é lógico, em Jesus Cristo ninguém se compara, mas precisamos falar que não teve humilhação maior até hoje, não teve, digamos, hoje o povo gosta, eu não posso manchar minha reputação, né? É porque não conhece Jesus Cristo. Não posso, isso que vai ferir a minha dignidade. Ou se Jesus Cristo fosse olhar para isso, Ele teria vindo aqui para nos buscar, para nos salvar? Jamais, né? Feriu toda a dignidade, toda a soberania, toda a santidade de Jesus Cristo ao deixar o seu trono de glória, de poder, para vir a este mundo. E de que forma, ainda que Ele pagou os nossos pecados, com a pior morte já catalogada de todos os tempos, mais humilhante, que é na cruz. Até hoje nunca foi de toda a humanidade, não teve nenhuma morte humilhante como foi a da cruz.
e Jesus Cristo. Então veja a grandeza da obra de Jesus Cristo. Deixou o seu trono, o seu poder, tudo que é mais santo, perfeito e sagrado que existe e que existirá por toda a eternidade, o trono de Deus, né? Alguns poucos querubins, serafins que assistem diretamente o trono, os outros ficam, né, lá, pelo que nós temos o relato bíblico, fica diante do trono, mas não tem acesso direto ao santo e sublime trono de Deus. Então esse nosso Deus, Jesus Cristo, deixou o seu trono, o lugar mais, como diria, mais ultra, super top, né, Max, que existe, para subir até uma cruz mais humilhante, a morte mais humilhante que já teve, para nos salvar, para nos buscar. Então Jesus deixou essa realidade do céu gloriosa para atender essa necessidade nossa de voltar para Deus, para ser abençoado novamente por Deus. E Jesus Cristo, ele veio para salvar, mas para dizer que somente ele é o caminho, a verdade, a vida. Só por ele podemos ter acesso a Deus e retornar novamente à comunhão com Deus. Então não existe outro meio. Conversava ali com o Fábio, né, antes de começar o culto, né, de algumas conversas que já tive com pessoas, lá quando eu estava ainda começando, como diz, a jornada cristã, a vida com Jesus Cristo, do entendimento, a gente entender lá, Atos 3, quando o povo vê lá Pedro realizando milagres e eles queriam glorificar Pedro, e ele fala assim, peraí, eu sou igual a vocês, sou ser humano igualzinho a vocês, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas tentações, vamos adorar a quem é de direito, a Jesus Cristo. Mata toda a idolatria quando nós entendemos isso. Porque Pedro e todos os discípulos, os evangelistas, toda a Bíblia vai dizer, como nós cantamos agora e ainda, Cristo é o centro de todas as coisas. Somente por ele. Talvez você vai falar assim, mas pastor, isso aí até, não desmerecendo, mas até os juniores já sabem disso. Sim, glória a Deus, porque eles já sabem. Mas a questão é a seguinte, até os juniores, volta esse, brincar até as crianças, né? Mais uma vez, sem desmerecê-los. Já sabe, se você perguntar quem é o Salvador, eles vão falar que é Jesus Cristo. Mas onde pega, então? É na hora de colocar em prática. Por que que eu afirmo, né, tão poeticamente, às vezes, tão bonito, tão decidido, mas não vivo isso na prática? Jesus não se torna o caminho, Jesus não é a minha comunhão, deixa ele sempre de lado. Quando eu preciso, vou lá, né, como um objeto, como um utensílio, só uso quando eu necessito. Mas as pessoas se esquecem que nós necessitamos de Jesus Cristo 24 horas por dia. Toda hora nós necessitamos. Nós só não queremos usufruir da presença, da bondade, da glória de Jesus Cristo o tempo todo conosco. Nós achamos que somos bons demais, vamos fazer do nosso jeito, e aí é onde as coisas dão errado. Então, Jesus ali nesse contexto que ele estava vivendo, quando ele estava indo realizar milagres, né, porque a vida dele, o cotidiano dele ali era fazer milagres, né? Estava indo publicamente ali, né, realizar mais um milagre quando ele encontra com Zaqueu. E ao longo do caminho, da jornada, do ministério, como quer que seja aí de Jesus Cristo, foi encontrar pessoas perdidas e dizer, quando ele curava, os teus pecados estão perdoados. O exemplo de Zaqueu e tantos outros ali, para quem está fazendo a leitura bíblica aí, né, vai perceber os evangelhos aí, até chegar ali na parte da crucificação, constantemente a realização de milagres. Porque Jesus Cristo olha para o perdido e tem compaixão. Ele sente, né, se comove com o pecado, com a dor, com a tristeza da humanidade, se compadece e cura, e resgata e salva.
E ele fala claramente, né? Para que o Filho do Homem, para entender que tem poder, pode falar assim, os seus pecados são perdoados, levanta e anda, tanto faz, porque ele tem autoridade sobre tudo isso. Então, toda vez que você pensar ou tiver em dúvida, faz a pergunta para você mesmo, quem é que veio? Volto a insistir, talvez você já sabe, mas às vezes você esquece. Fica tão assim no automático que você sabe quem é, mas esquece da grandeza de quem é que veio. Não é que não sabe quem é que veio, isso aí, né? É fácil de saber, mas é de tudo que envolve essa vinda de Jesus Cristo. É muito maior do que nós pensamos todos os dias, na nossa mediocridade, da nossa, né, correria de todos os dias, esquecemos de avaliar aquele que veio e a grandeza da sua obra, da sua majestade, de tudo que ele veio. E em segundo lugar, dentro da pergunta que nós poderíamos fazer dentro desse texto, é para que ele veio. Nós sabemos que veio foi Jesus Cristo, com tudo que envolve, desde a sua saída lá, seu temporariamente deixado o trono, subido até a cruz, ressuscitado, mas para que ele veio. Então a afirmação de Jesus Cristo aí no texto, né, já é autoexplicativa, né? Que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Tá, mas aí também é tranquilo, né? Mas a Bíblia nunca é simplista. Se você compreender e viver um versículo desse, já era o suficiente. Mas é lógico, nós nos perdemos e precisamos ainda mais. Então ele deixa bem claro que toda a sua vida, todo o seu ministério, toda a sua obra tinha um só propósito e objetivo: buscar e salvar o que estava perdido. Aí talvez nós podemos perguntar, mas quem que é este perdido? Eu, você e tantos outros. Mas pastor, mas agora não estou perdido, graças a Deus. Mas aí eu fico pensando, assim, gosto de elevar um pouco mais o pensamento. E é triste quando a gente vê e percebe que a pessoa está perdida dentro da igreja. É possível? Infelizmente é. No lugar que você conhece, dentro do ambiente que você, digamos assim, que você domina. E aí eu fiquei pensando, já falei isso aqui uns anos atrás, toda exemplo, toda comparação é pobre, é fraca, mas lembro uma vez que estava eu, meu irmão, né, que tem apelido de Branco, e o rapaz que trabalhava conosco lá, o Romildo, nós fomos pescar lá. A maioria dos irmãos conhece aquela lagoa lá, que perto do rio lá, onde a gente ia acampar, né? Que agora não tem água, a lagoa. Infelizmente, o ano passado ela secou, esse ano está sequinha, sequinha, né? Deus abençoe, que vai dar um enchente, vai encher ela de novo, para a gente ver ela lá cheia de água. Mas um dia nós pescando lá, e nós três, do que conhecia menos lá era eu, que ia sozinho, quase todos os dias, sabia tudo. Um dia nós três perdemos lá na beira da lagoa. Lugar que a gente sabia, ia embora, então a gente fazia só ir na lagoa e no rio, que é pertinho do outro. E ficamos lá uns 15 minutos, indo no rio, indo na lagoa, indo no rio, indo na lagoa, e não conseguia ir embora. Do lugar que a gente que era ir lá praticamente todos os dias. Cada um com a lanterna boa, clareava tudo, mas não conseguia sair de lá. E eu fiquei comparando essa comparação pobre, mas fico comparando os irmãos ou muitas pessoas, né, sei lá quem, dentro da igreja, indo e voltando, não sai do lugar, perdido, sem conseguir caminhar em direção a Jesus Cristo. É triste, mas Jesus Cristo veio para esses e para tantos outros que estão perdidos lá no mundo. Foi para nós que ele veio. Um dia também, conversando com outro irmão meu, que infelizmente veio a falecer, já tem uns 2 anos, e ele falou assim, mas crente não presta, cheio de pecado, peca a vida inteira, depois vai para a igreja e é salvo. Fala que é salvo. Eu falei para ele assim, infelizmente você não conhece Jesus Cristo. Que Jesus Cristo veio justamente para esse. Que está perdido, aqueles que não prestam mesmo. Nós mesmos, né, falamos que somos crentes, que Jesus Cristo veio para salvar os perdidos, mas nós temos uma tendência muito grande em querer determinar para Jesus Cristo quem é salvo. Não é verdade? A gente olha para a pessoa e diz, esse aí não tem chance, não. Esse aí tem chance, né? Jesus Cristo, esse aí nunca vai para o céu. Eu falo, e agora nem vou usar vocês, eu falo de mim mesmo que eu já pensei. Às vezes nem falei, às vezes já falei, às vezes já pensei, esse daí sem chance. Ó, quem sou eu para determinar
para dizer para Jesus Cristo quem é que ele vai salvar, quem ele vai buscar, quem ele vai levar para ele. No mínimo que eu deveria fazer era falar para aquela pessoa que Jesus Cristo busca o perdido, o encontra e o leva. O mais é o Espírito Santo que vai conduzir. Então, nenhuma palavra de Jesus Cristo, nenhum ato dele, tudo que ele fez, tudo que ele agiu, nenhum ato dele, tudo que ele realizou, tinha um propósito bem claro. Era propositadamente para cumprir a razão para a qual ele veio, que era salvar aqueles a quem Deus já havia dado. Nós é que vivemos aí sem consequência, agimos e falamos tantas besteiras, tanta coisa sem sentido, sem ter um propósito, sem ter um objetivo real nas nossas vidas. E como é bom quando nós temos um objetivo, um plano, uma meta para um lugar para chegar. Você realiza, você consegue fazer. Ah, não, agora eu vou fazer por fazer, se der certo, bem, se não der certo, tudo bem. O exemplo mais clássico hoje em dia. Ah, eu vou casar, se não der certo eu largo. Foi o tempo, né, casar. Vou casar até que a morte se separa, né? Já não faz casamento como antigamente, né, infelizmente. É isso que eu falo, porque eu já ouvi até crentes falar, não, vamos casar, se não der certo, se separa. É só um exemplo. E aí segue tantos outros, né, sem ter um planejamento, sem ter um objetivo. Diferente de Jesus Cristo, que ele veio, né, com esse objetivo, ele veio, tinha claro o seu plano de salvação, mas para aqueles que se encontravam perdidos. E uma das coisas que eu compreendi logo quando eu cheguei na igreja é: ninguém muda se não entender que está errado. Sem chance. Já conversou com pessoas que é certo, que sabe tudo? Que ele sabe tudo? Ele não muda a opinião dele. Você pode falar o que você quiser, pode tentar convencer, pode mostrar para ele, né? Explicar, desenhar a explicação, explicar o desenho de tudo, e ele não vai ceder. Vai continuar do seu jeito. Só quando o Espírito Santo nos convence, nós entendemos que estamos errados, é que nós mudamos. Mas Jaqueline falou mais cedo aí um pouco assim, né? Odiava crente, né? E eu fazia piadinha de crente, já ouvi algumas piadas de crente, né? Bem feito, né? Porque não entendia, era ignorante, não conhecia, não tinha um propósito de vida, ou quando tinha um propósito completamente errado. Porque qual é o nosso propósito? Para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. Mas vai falar para uma pessoa e se falasse isso para mim há uns anos atrás, eu ia rir da pessoa. E achar que ela não sabia nem o que eu estava falando. Porque eu não conhecia. Não sabia do propósito de Jesus Cristo e muito menos do meu, que é de glorificar a Deus. Agora, é muito mais triste ainda quando a pessoa se diz crente, disse que é crente, ou fala descrente, né? Aí eu emendei o negócio, ficou errado, né? Quando a pessoa se diz que é crente, fala que ama a Deus, mas não cumpre o seu propósito, que é de glorificar a Deus. Não estou dizendo que ela não vem aqui, não levanta as mãos, não canta e tal, não fala um aleluia, não fala um amém. Não estou falando de vida mesmo, de propósito de vida, de comunhão com Deus, de servir a Deus, que as pessoas percebam, não que nós vamos viver para isso, para impressionar, para dar uma resposta para as pessoas, mas quando nós agradamos a Deus, as pessoas à nossa volta percebem que nós vivemos com esse objetivo, o objetivo de glorificar a Deus. Então, assim nós devemos entender o que é o perdido, o que é a salvação. Entender que eu sou perdido, preciso de Deus, preciso de Jesus Cristo, entender que é a salvação, que é o propósito para o qual Jesus Cristo veio, para me salvar. E Ele cumpriu perfeitamente ali na cruz do Calvário. E a quem Ele veio? Aqueles a quem Ele pertence.
Hoje em dia está muito na moda da graça universalista, né? Todos vão ser salvos indistintamente e tal. Não, mas não é bem assim. Ele veio para aqueles que pertencem, aqueles que estavam ou ainda está perdido. Eu estava perdido. E cada um de vocês vão ter que identificar. Você estava ou ainda está perdido? Não responda para mim, responda para você. Se você estava ou ainda está perdido, Jesus Cristo veio para te buscar, para te curar, para te salvar, para colocar Ele nos teus caminhos. Então, quando Ele estiver agindo na sua vida, não resista. Não sofra desnecessariamente, porque Ele vai te curar. E às vezes, para curar, Ele vai ter que aplicar algumas injeções, alguns curativos, alguns remédios, vai ter que lavar a ferida, né? As meninas aí que são enfermeiras aí sabem, né? Já lavou uma ferida lá com escova, Juliana? Coitado do paciente. Mas Jesus Cristo faz isso. Quando Ele estiver lá te ralando bastante, limpando, porque é necessário, lavar de todo o pecado, aí a pessoa cai fora, sai correndo e foge do hospital, né? Se tiver dar conta, ele vai. Mas Jesus Cristo, Ele não vai fugir da sua natureza. Sua natureza, sua essência, é de buscar o perdido. Nós somos, né, merecedores do inferno. Somos merecedores de condenação eterna. Mas agora nós temos acesso ao trono celestial em Jesus Cristo. Então aí nós identificamos que Ele veio para nós. Os escolhidos, às vezes nós oramos para Deus salvar aquele que Ele já escolheu, já amou. Quando nós pensamos, e eu particularmente penso na minha vida, né, não entendia isso, e é depois de um certo tempo que a gente vai pensar lá, desde quando a gente era criança, os cuidados que já tinha, que Deus já colocava em nossas vidas, justamente porque Ele já tinha esse propósito na minha vida. Eu já era escolhido de Deus. Depois que o pastor Josué, ainda no dia da minha ordenação, falou assim, é escolhido, né, o pastor tem um chamado escolhido desde o ventre materno. Né? Já compartilhei com os irmãos algumas vezes, né? A cobra picou minha mãe quando ela estava grávida de mim. Nem foi no hospital, não tomou soro nem nada, né? Automaticamente era para morrer os dois, né? Minha mãe e eu, lógico, junto. Ou, na outra hipótese, o veneno causaria o aborto, né? E mais uma hipótese ainda, tomou remédio por conta própria, garrafada disso, de ter amargo e não sei mal o que, tanta coisa. Mais uma chance ainda de ter tido um aborto. Mas tinha o propósito de Deus de me buscar. Ah, aquele cidadão lá perdido, mas eu vou buscar ele, vou curar e vou salvá-lo. E ainda nós, dando bobeira tanto aí na vida, né? E eu creio, Ele veio por minha causa. E lógico, cada um de vocês vão compreender isso. Mas essa compreensão, isso aconteceu, lógico, não tinha nem nascido, né? Estava lá o ser ainda sendo gerado lá, né? Crescendo dentro do ventre da minha mãe, não tinha a mínima compreensão. Tive toda essa compreensão através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos dá essa compreensão. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo, nos dá a entender o propósito de Deus em nossas vidas, nos fala que somos perdidos, que precisamos da glória eterna de Deus. Então, quando nós entendemos quem é o Filho do homem, que o próprio Jesus Cristo já diz, quando nós compreendemos que Ele é o próprio Deus e que mora, né, lá no seu trono eternamente, tudo muda na nossa vida. Ou, pelo menos, deveria mudar. Quando nós entendemos a dimensão, ainda que seja um pouco, bem pequena até agora, da dimensão da graça de Deus, espero que lá no céu vamos compreender um pouco mais, creio que sim. Mas o tamanho, a dimensão que é o próprio Deus, ainda mais já é o suficiente para nós aqui neste tempo. Viva isso então. E uma coisa que nós devemos entender no caso de Zaqueu, né, como eu disse,
Ele foi movido por curiosidade. Ele queria saber quem era Jesus Cristo. Quem era aquele homem tão famoso, que era pobre, andava lá, dormia no deserto, andava com a sandália velha, não tinha, carregava duas roupas, nem nada, não tinha uma bolsa, né? Não tinha uma mochila. Hoje, quando nós vamos ali, se a gente for ali em Goiânia dormir um dia, a gente leva uma mala com 300 roupas dentro, né? No hotel, chique, um tanto de roupa. Jesus Cristo andava no meio da areia, chovia e tal, e uma túnica só. Aí Zaqueu pirou, falou, mas quem que é esse cara, né? Quero conhecer. Mas o que ele não sabia é que Jesus Cristo já tinha o propósito de encontrar com ele. Então que você vê lá, foi Zaqueu que chegou lá, ô Jesus Cristo, eu estou aqui. Não, Jesus Cristo que foi lá, ô, desce daí que hoje eu vou lá almoçar na sua casa. E é isso que faz. Então, por isso que é errado, né, quando ele fala assim, quando eu me converti, não, quando Jesus Cristo me encontrou, quando ele teve misericórdia, quando ele derramou sobre mim a sua graça, quando ele me converteu, quando ele me levou até ele, quando ele me salvou, quando ele me trouxe até ele. Então, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, aí seria aquela hora a gente perguntar, quem é que encontrou com quem? Tendo como base aí o contexto de Zaqueu. Aí nós falamos, quando eu encontrei com Jesus Cristo, quando eu encontrei Jesus Cristo, a minha vida mudou. Não, quando Jesus Cristo me encontrou, quando ele veio me resgatar, quando ele veio me curar, quando ele veio me salvar, a minha vida mudou. E se não mudou ainda? Talvez você não tenha percebido, ou talvez você ainda não tenha, ou Jesus Cristo ainda não tenha te encontrado. Ou você está resistindo à ação do Espírito Santo. Então ele veio buscar, salvar, portanto devemos dar graças a ele todos os dias. Ser gratos à ação de Jesus Cristo em nós. E outro texto para colaborar conosco é Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Então foi essa ação de Jesus Cristo, esse mover de íntima compaixão para nós, aqueles que já lhe pertenciam, ele nos trouxe. Então, porque todos pecaram, e com o pecado que traz a separação do homem de Deus, o pecado que nos afasta da glória de Deus, esse pecado que causa um estrago tão grande em nossas vidas, mas que Jesus Cristo, com o seu propósito inicial, de fazer para Ele, homens, mulheres, uma multidão de adoradores, para o adorá-lo eternamente, veio nos buscar, veio nos salvar, veio nos curar. E lógico, vai vir a segunda volta dele, essa primeira ele veio para curar, para salvar, a segunda, literalmente, ele vai vir buscar para que nós possamos morar eternamente com ele. E o ingresso, ou digamos assim, para adentrar a eternidade junto com Jesus Cristo, é a cruz do Calvário. O ingresso caro, né? Para nós, 0,800, tranquilo, de boa, mas alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. E foi esse que veio como ser humano, exceto pelo pecado, mas que nunca perdeu a sua majestade, nunca perdeu a sua glória, nunca perdeu a sua divindade, e agora está no seu trono de poder, de glória, que dura eternamente, que iniciou a sua obra em nós. A primeira de curar, de salvar, e a segunda de buscar. Aí será consumado esse versículo. Cadê? O negócio deu tilt aqui. Que irá consumar o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então esse Jesus Cristo, o Senhor da glória,
veio, curou, salvou e voltará para nos buscar e levar para morar eternamente junto com Ele. Amém? Então viva segundo essa perspectiva. Você já foi encontrado, você já foi salvo. E daqui a uns dias você será levado para a eternidade, para morar eternamente junto com Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor de eterna bondade, de glória, de majestade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste o teu Filho. Teu Filho, ó, que nós, na nossa falta de compreensão, não conseguimos compreendê-lo, de saber a verdadeira dimensão do seu ato de poder. Pai, mas mesmo assim, muito obrigado por ter nos encontrado, por ter nos salvo. E aguardamos, ó Deus, ansiosamente a tua volta para nos levar, Pai. Cumpra, Senhor Deus, o teu propósito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, de que é nos levar para morar eternamente com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, com oração silenciosa, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.